Tem passageiro que entra no carro com a alma leve. E tem gente que entra como se estivesse carregando o mundo inteiro nos ombros. Aquela corrida apareceu no fim da tarde, quando o tempo já estava estranho. O céu encoberto, o ar abafado e a garoa insistente davam uma sensação pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando parei o carro em frente à clínica, tudo estava quieto demais. Era uma daquelas clínicas pequenas, sem placa chamativa, num bairro mais afastado. Não havia ninguém esperando na calçada. Por um segundo, achei que fosse cancelamento. Mas então a porta da recepção se abriu devagar. Ela saiu, uma mulher, na casa dos 30 e poucos anos, de passos lentos e cabeça baixa. Usava um vestido escuro e largo, os cabelos presos de qualquer jeito. O que mais chamava a atenção, no entanto, era o que ela carregava. Uma sacola plástica transparente, virada, do avesso como se escondesse algo dentro. E ela a segurava com as duas mãos, pressionando o fundo contra o colo como se fosse frágil. Não me olhou. Só abriu a porta de trás, entrou e fechou com cuidado. "Pode ir", ela disse com a voz baixa sem emoção. Confirmei o endereço, no aplicativo, um bairro residencial do outro lado da cidade. E comecei a corrida. Dentro do carro, só o som da chuva no para-brisa e o leve ruído dos pneus no asfalto molhado. Ela não dizia nada, não mexia no celular, não olhava para o lado, só ficava ali, olhando pela janela, como se tudo lá fora fosse mais importante do que ela mesma. Eu já levei muita gente calada. Gente que chorava quieto, gente que suspirava, no vidro, mas aquela mulher, ela não tinha lágrimas. Ela não tinha expressão. Era como se estivesse tentando desaparecer de dentro para fora. O jeito como ela segurava aquela sacola dizia mais do que qualquer palavra. Não era só um exame, não era só um papel, era alguma coisa que ela não queria soltar. E por mais que eu estivesse tentando não pensar muito, meu instinto já me dizia, aquela corrida ia me mostrar uma dor que eu nunca tinha ouvido. Antes, ela não mexia, não se ajeitava no banco, não conferia o celular, não fazia nada que normalmente os passageiros fazem. Era como se o tempo estivesse parado para ela. Mas não era um silêncio tranquilo. Era um silêncio carregado. A cada semáforo que parávamos, eu dava uma olhada rápida pelo retrovisor. Ela mantinha o rosto virado para a janela, mas os olhos não acompanhavam o movimento da rua. Pareciam fixos num lugar só dela, distante, doloroso. A sacola seguia no colo. Ela segurava com tanta firmeza que os dedos estavam brancos nas pontas. Aquilo me incomodava mais do que eu queria admitir. Porque não era o tipo de coisa que alguém segura daquele jeito se for só papel. Era como se dentro daquilo estivesse tudo o que ela tinha agora. E ao mesmo tempo, tudo o que ela queria esquecer. Parei num semáforo mais longo. O vidro começou a embaçar por dentro, e eu liguei o desembaçador. Foi quando ouvi a primeira frase dela desde que entramos no carro. "O senhor já teve que esconder uma coisa, que não era crime, mas parecia ser?" Ela não olhou para mim. Só falou como se jogasse a pergunta no ar. Eu não sabia o que responder. Não esperava que ela fosse falar, muito menos isso. Respondi baixo, sem virar a cabeça. "Acho que sim, mas cada um carrega o seu silêncio de um jeito, né?" Ela soltou. Uma risada curta, sem graça. O meu virou uma sentença. Depois disso, ficou quieta de novo. Mas eu já tinha entendido que aquela corrida não ia ser sobre o destino. Ia ser sobre o caminho. Sobre o que ela precisava soltar. Mesmo que fosse aos pedaços. Na próxima esquina, diminui a velocidade por causa da pista molhada. Vi pelo canto do olho que ela encostou a testa no vidro. E sussurrou. Eu era feliz. Antes de tudo virar esse julgamento. Não perguntei o que era isso. Não ainda. Ela não parecia pronta. E eu não queria ser mais um a invadir o que já tinha sido machucado por tanta gente. Mas cada palavra que ela soltava me deixava mais certo de uma coisa. A dor que ela estava carregando não vinha só de dentro. Tinha muita gente empurrando ela para esse buraco. A cidade seguia cinza do lado de fora. O trânsito leve. A chuva começando a parar. Mas dentro do carro, o peso só aumentava. Ela continuava, com o olhar preso no mundo lá fora. Mas era como se estivesse revivendo tudo por dentro. Cada frase que escapava da boca dela parecia não ter sido planejada. Parecia vazar,
como se ela estivesse falando sozinha, mais do que comigo. A gente nunca planeja cruzar certos limites, ela murmurou. E quando cruza, não dá para voltar. Eu só escutava. Tinha aprendido, ao longo dos anos, que o silêncio vale mais do que qualquer conselho. Ela mudou de posição. Ajeitou a sacola no colo e puxou o vestido discretamente, como se estivesse tentando esconder o próprio corpo. E aí, veio a frase que mudou o rumo da corrida para mim. Ele era quase um filho para mim. Eu travei por dentro, mas segurei no rosto. Não reagi. Fiquei quieto e deixei ela continuar. Quando conheci o pai dele, ele ainda era criança. Eu o ajudei a criar, cuidei, eduquei. E quando percebi, já não era mais só carinho. Mas quem é que vai entender isso? Ela não falava em tom de escândalo, não chorava, não se justificava, só deixava as palavras saírem, como se tivessem cansado de ficar presas. Eu olhava para frente, focado na estrada, mas por dentro, tudo em mim tentava entender, não julgar, só entender. Ele não era mais menino, ela continuou. Já era homem feito. Mas para todo mundo, eu sou a bruxa. A que destruiu uma família. A que abusou de alguém que ela mesma criou. Ela encostou a cabeça no banco, fechou os olhos, respirou fundo e disse: e ninguém, absolutamente ninguém, quis me ouvir. Eu senti um arrepio na espinha. A sacola, o vestido largo, o olhar perdido. Tudo começou a fazer mais sentido, mas ao mesmo tempo abriu outras perguntas. Porque agora, eu não conseguia parar de pensar. Se ela foi expulsa, rejeitada, condenada. Então, o que exatamente fizeram com ela? O silêncio voltou, mas agora ele tinha outro peso. Não era mais vazio. Era cheio de tudo o que ela não disse, e de tudo o que eu comecei a entender. A cada palavra, a imagem dela mudava na minha cabeça. Não era só uma passageira estranha com uma sacola no colo. Era uma mulher carregando um passado que ninguém quis ouvir. Ela abriu os olhos e olhou para o retrovisor por alguns segundos. Não era para mim. Era como se ela procurasse algum reflexo de quem ela já foi. Quando eu percebi o que estava sentindo, já era tarde demais. Ele não me via como mãe. Eu lutei contra isso, juro. Mas tem coisas que a gente não consegue explicar, nem para si mesma. Fiquei quieto. Não concordei, não discordei. Só dirigi. Porque naquele momento, eu não era um juiz. Era só um volante sendo testemunha. Ela voltou a encostar a testa no vidro. Eu sei o que parece. Parece errado, nojento, imperdoável. Mas não era isso. Não era assim. A respiração dela estava mais pesada. O rosto seguia calmo, mas a voz tremia. E toda vez que ela falava do passado, parecia que sangrava um pouco por dentro. Eu só queria me sentir amada. Só isso. Uma vez na vida, sem medo, sem culpa. Aquela frase ficou presa no ar. Por dentro, eu me perguntava: como isso começou? Como ele respondeu? Onde estavam os limites? Mas eu não perguntava nada, porque naquele momento eu entendia que o que ela precisava era simplesmente falar. O pai dele me jogou para fora de casa, ela disse de repente. Disse que eu era um monstro, que nunca mais queria me ver, que eu tinha manchado o nome da família. Ela engoliu em seco. Mas ninguém perguntou o que ele fazia comigo quando ninguém via. Ninguém quis saber por que eu me sentia tão sozinha dentro daquela casa. Aquilo me acertou como um soco. Eu não esperava. E pela primeira vez na corrida senti raiva. Não dela, mas da história por trás dela. E então, ela abriu um zíper na sacola. Eu só consegui ver um canto dobrado de um papel cor-de-rosa e uma pulseirinha de hospital. Mas ela fechou de novo, ajeitou no colo e voltou para o silêncio. Silêncio que agora parecia estar gritando. A cidade continuava passando devagar pelas janelas. Casas, lojas fechadas, crianças correndo na calçada. E dentro do carro, o tempo parecia outro. Mais lento, mais denso. Ela não dizia mais nada. Mas o corpo falava. As mãos não paravam quietas. A sacola ia de um lado para o outro do colo, como se estivesse pesada demais. Quando o sinal fechou de novo, eu olhei discretamente pelo retrovisor. E vi os olhos dela fechados. Não como quem dorme, mas como quem tenta segurar um grito. Sabe quando a casa vira um campo de batalha? Ela soltou de repente. Quando tudo o que você faz é errado,
Quando qualquer gesto seu vira uma ameaça. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu vivia pisando em cacos. E ainda assim, me cobravam sorriso. Me cobravam paciência. Me chamavam de ingrata se eu reclamasse de qualquer coisa. O tom dela era calmo, mas cada palavra parecia cuspida com dor. Não havia drama. Havia exaustão. Quando ele começou a crescer, a única pessoa que me ouvia naquela casa era ele. Só ele me olhava sem desprezo. Só ele me tratava com cuidado. Ela parou, engoliu em seco e continuou. Um dia, a gente se abraçou na cozinha. Um abraço longo, que durou mais do que devia. E eu senti que ele também estava perdido. Que ele também não sabia onde se encaixava naquela família. O carro seguiu em frente, mas dentro de mim tudo travou. Eu sabia que não podia julgar, mas também sabia que essa história ia virar alguma coisa que eu ainda não tinha dimensão. Não foi planejado, ela disse. Não foi insistido. Não foi maldade, ela respirou fundo. Mas quando o teste deu positivo, o mundo caiu na minha cabeça. Não era um escândalo. Ela falava como quem já cansou de explicar. Como quem já foi apedrejada de todas as formas possíveis. A família dele me chamou de aproveitadora. Disseram que eu tinha feito de propósito, que eu envergonhei todo mundo, que eu destruí a juventude dele. E então, ela sussurrou. Me internaram por instabilidade emocional. Naquele momento, eu soube que tinha algo muito pior por trás dessa história. Mas ainda não era a hora de saber o quê. A corrida já passava de 30 minutos. E parecia que a cidade toda tinha diminuído o ritmo para ouvir aquela história. Lá fora, o céu começava a clarear, mas dentro do carro, tudo ainda era cinza. Ela continuava segurando a sacola como quem segura um pedaço da própria identidade. Não tinha mais força para esconder a tristeza, mas também não parecia buscar consolo. Quando me internaram, ela disse, encarando o próprio reflexo na janela. Disseram que era pro meu bem, mas era só para me calar. Para que ninguém mais tivesse que lidar com o que eu significava. Fiquei quieto. Segui pela via expressa, mantendo a velocidade constante. Era como se cada curva que eu fazia fosse o eco de um passado que ela ainda não tinha digerido. Me deram remédio sem explicar o que era. Me chamaram de desequilibrada. E ninguém, absolutamente ninguém, me visitou. Ela puxou o vestido sobre os joelhos, ajeitou a postura e soltou um riso seco. Sabe o que é pior? Lá dentro, eu me senti mais segura do que na casa onde eu morava. Eu não sabia o que dizer. E talvez ela não quisesse resposta. Só espaço. Depois de um tempo, me deixaram sair. Mas não para voltar para casa. Para sumir. Segue tua vida, foi o que disseram. Como se eu fosse um erro que dá para jogar fora. Vi que ela apertou o zíper da sacola. Dessa vez, tirou o papel de dentro. Dobrado, meio amassado. Era um exame, de ultrassom. Tinha uma data, um nome borrado e, no canto, um coraçãozinho desenhado à caneta. Ela olhou aquilo por alguns segundos. Depois guardou de novo, com o maior cuidado do mundo, e disse: é a única coisa que eu tenho que ainda me lembra que eu sou gente. Eu engoli seco. Não esperava ver aquilo. Muito menos ouvir, aquele bebê. Talvez fosse o único elo dela com algo que não fosse dor. Mas também podia ser o motivo de tudo o que ela sofreu. E sabe o que é pior? Ela continuou, ainda, olhando pela janela. É que ninguém perguntou se ele também sentia, se ele me amava, se aquilo era recíproco. Ela virou o rosto pro teto, fechou os olhos. Só quiseram achar um culpado. E culpar uma mulher é sempre mais fácil. A voz dela já estava mais baixa, quase falhando, mas ainda firme. E foi ali, no cruzamento seguinte, que ela disse: eu vou te contar o que fizeram comigo depois. Mas eu preciso que você não me veja como mais uma louca. Naquele momento, eu já sabia o que viria. Ia me marcar para sempre. A frase dela ficou ecoando no carro. Eu vou te contar o que fizeram comigo. E por alguns segundos, tudo parou. O carro andava. As luzes passavam pelas janelas. Mas dentro de mim, o mundo ficou suspenso. Ela virou o rosto e me olhou pelo retrovisor. Não havia raiva. Não havia apelo. Só uma dor quieta, que pedia para ser ouvida sem julgamento.
Eu fui embora da casa onde morei por 10 anos com uma mala, a sacola que tá no meu colo, e uma ordem: nunca mais apareça. Fez uma pausa, respirou fundo. E quando eu pensei que já tinha vivido o pior, a mãe dele entrou com uma denúncia contra mim. Eu senti o estômago travar. Ela não olhava mais para fora. O olhar agora era para dentro, para memórias que machucavam. Me acusaram de abuso, de manipulação, de ter planejado uma gravidez para prender um menino. Ela segurava o choro como quem segura a última dignidade. Eu fui chamada de predadora. Perdi o emprego. Perdi amigos. Ninguém queria me ouvir. Só queriam apagar meu nome da história. As mãos dela começaram a tremer. Mas mesmo assim, ela continuou. E quando o processo não deu em nada, quando ficou claro que ele tinha mais de 20 anos, que não houve denúncia dele, nem força, nem pressão. Sabe o que a família dele fez? Ela fechou os olhos. Pagaram para ele sumir. Mudaram ele de cidade. Cortaram qualquer contato. E mandaram um recado para mim. Abriu a sacola com cuidado, tirou um papel amarelado. Era uma carta, dobradinha. Ela abriu devagar, como quem mexe numa ferida antiga. A gente te deu a chance de não destruir a vida de ninguém. Se tiver algum pingo de vergonha, desapareça. Não diga a ninguém de onde veio esse filho. Apague seu nome. E nunca mais procure por ele. O carro ficou mudo. Eu sentia a garganta seca. As mãos do volante suavam. Mas eu continuei dirigindo. Ela dobrou a carta, guardou e disse: eu nunca mais vi ele. Não sei se me odeia. Não sei se lembra de mim. Só sei que tiraram de mim até a chance de pedir desculpa. Olhou pela janela. E o bebê? Eu perdi. O coração afundou no peito. Ela continuou. Mas mesmo assim, eles continuaram dizendo que eu era um perigo. Que eu merecia desaparecer. E ali, naquela reta silenciosa, eu entendi que o que fizeram com ela foi mais cruel do que qualquer prisão. Depois que ela terminou de falar, o carro ficou num silêncio tão denso que parecia que até o som do motor respeitava. Eu continuava dirigindo, mas meu foco já não era mais a estrada. Era aquela mulher, sentada atrás de mim, com os olhos secos e a alma toda rasgada. Ela olhava para frente, agora sem desviar, como quem cansou de se esconder, como quem não deve mais nada a ninguém. Me mandaram sumir e eu sumi, ela disse. Saí da cidade, mudei de nome, comecei de novo, respirou fundo. Mas sabe o que ninguém entendeu? Que eu não estava tentando segurar ele. Eu só queria, por um instante, ser olhada como mulher. A voz dela estava mais firme, doída, mais inteira. Aquele filho, mesmo que tenha durado pouco, foi o único momento da minha vida em que eu me senti completa. Sem medo, sem vergonha. Ela pegou novamente o papel de ultrassom dentro da sacola. Desdobrou com calma, como se estivesse tocando numa fotografia. Eu perdi ele com 3 meses. Mas esse som, ela virou o papel mostrando o traçado do batimento. Esse som aqui foi meu único abrigo. Guardei o que vi com respeito. Não perguntei nada. Só deixei que ela seguisse no ritmo dela. Eu não quero que ninguém me defenda. Nem que sintam pena. Eu só queria contar pra alguém. Uma vez só. Pra não morrer com isso entalado. Olhou pro teto, fechou os olhos e falou com firmeza. Eles tiraram tudo de mim. Minha casa, minha história, minha saúde, meu bebê. Mas não conseguiram tirar o que eu senti. Não conseguiram apagar. E pela primeira vez desde que entrou no carro, ela sorriu. Pequeno, frágil, mas verdadeiro. Hoje em dia, eu trabalho como cuidadora de idosos. Ninguém sabe meu passado. E eu prefiro assim. Ela fez um carinho leve na sacola. Mas de vez em quando eu pego esse papel e relembro que, por alguns segundos na vida, eu também fui amada. Eu senti que alguma coisa dentro dela estava se fechando. Não como quem esconde, mas como quem cicatriza. O destino estava se aproximando. Faltavam menos de 5 minutos. E mesmo sem dizer, nós dois sabíamos. Aquela corrida não era só uma corrida.
Ela olhava pela janela com um semblante sereno. Pela primeira vez, sem tensão no rosto, mas com um cansaço que só quem carrega o peso do mundo entende. Obrigada. Por não interromper, ela disse de repente. Por só me ouvir. Balancei a cabeça devagar. Tem histórias que a gente não escuta por acaso, respondi. E tem verdades que só aparecem quando encontram silêncio do outro lado. Ela sorriu, um sorriso maduro de quem já viu o pior. E mesmo assim escolheu continuar. O GPS sinalizou que estávamos chegando. Era uma rua simples, com casas baixas e um jardim sem cerca na frente. Ela pediu para descer na esquina. Disse que gostava de caminhar o resto do caminho. Estacionei. Ela tirou o cinto, ajeitou a sacola no colo e ficou alguns segundos ali, parada. Depois, olhou para o banco da frente e disse: Eu não costumo confiar em ninguém. Mas hoje foi diferente. Eu não disse nada. Só observei. Ela abriu a porta, colocou um pé para fora, mas antes de sair completamente, puxou algo de dentro da sacola. Um papel dobrado, estendeu por cima do banco da frente e colocou no assento do passageiro. Não precisa ler agora. Mas quando ler, entenda que nem toda história tem herói ou vilão. Tem gente e dor. E então saiu. Fechou a porta com delicadeza e caminhou devagar pela calçada molhada. Fiquei ali, parado, sem tocar no papel por alguns segundos. Depois, peguei com cuidado. Era uma carta. Simples, escrita à mão. E na primeira linha, apenas: Se você está lendo isso, é porque eu tive coragem de existir. O sinal do aplicativo apitou, anunciando nova corrida, mas eu ignorei. Naquele momento, eu só conseguia pensar no que ela me disse. Porque às vezes, a pessoa mais julgada é a que mais precisou de amor. E a história que o mundo condena é a que ninguém teve coragem de escutar. Depois que ela desceu, eu fiquei ali parado por alguns minutos. O trânsito passava, o mundo seguia. Mas dentro do carro, tudo tinha parado. A carta continuava no banco do passageiro. Ainda fechada. Ainda viva. Peguei com cuidado, como quem segura algo frágil. Desdobrei devagar. A letra era firme, bonita, escrita com calma. E cada linha era uma parte dela que o mundo não quis guardar. Ela falava da solidão, do medo de tocar em alguém e ser punida, do desejo de ser amada sem ser vista como ameaça. Falava do momento em que ouviu o coração do bebê pela primeira vez e do dia em que teve que se despedir antes mesmo de conhecer. Mas a frase que me prendeu foi a última, escrita com uma caneta diferente, num tom quase desbotado. Se algum dia alguém perguntar quem eu fui, diga que eu fui uma mulher que existiu, mesmo quando o mundo disse que eu não podia. Fechei a carta, encostei a cabeça no encosto e fiquei ali, em silêncio. Porque às vezes a gente acha que tá levando alguém de um ponto ao outro, mas na verdade, tá testemunhando uma vida inteira sendo contada entre um semáforo e outro. Naquele dia, eu não só levei uma passageira, eu levei a última chance dela de ser ouvida. E por mais que o mundo inteiro a tenha julgado, ali, dentro daquele carro, ela foi só humana, com erros, com dores, com amor. A próxima corrida apareceu no aplicativo, mas eu rejeitei. Pela primeira vez em muito tempo, precisei de um tempo para digerir, para respirar, para aceitar que tem histórias que a gente carrega para sempre, mesmo que só tenha ouvido uma vez. E você, já conheceu alguém que foi condenado sem ter tido chance de explicar? Se essa história te tocou de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é que a gente escute até o fim.